Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 13, as orações dos santos no altar de ouro. Na lição de hoje nós vamos falar sobre oração. A oração é falar com Deus e vamos compreender que a oração ela vem acompanhada ou precisa ser acompanhada de diversos outros elementos no altar de ouro, no altar de Deus. Claro que é sobre esse assunto que nós queremos falar na lição de hoje. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição. O lugar santíssimo. Nesse primeiro tópico, nós queremos ressaltar o lugar santíssimo dentro daquela tenda, dentro daquele santuário estabelecido no deserto pelo povo de Israel. O lugar santo. No lugar santo haviam várias mobílias que faziam parte do culto ao Senhor. Vale a pena destacar que as mobílias não eram em si santas. O que as tornava especiais era o fato das mesmas serem consagradas única e exclusivamente ao Deus vivo. As mobílias não tinham poder para curar ou tampouco para atender às orações de alguém. Somente Deus poderia fazê-lo. O que tornava aquelas mobílias santas? Elas não eram santas de si mesmas. Aquela mobília não veio do céu. Não foi o anjo Miguel, Gabriel, que trouxeram a mobília do céu. Toma aí, Moisés, ó, essa mobília aí é o banco onde Jeová senta. Não, aquelas mobílias foram feitas pelas mãos de homens com madeira de acácia revestidas de ouro. O que tornava aquelas mobílias santas era o fato delas serem únicas e exclusivamente usadas pelo Senhor na casa do Senhor, consagrada somente a Deus. Não é igual aquele violão que alguém toca na igreja e toca lá fora na mesa de pagode, alegrando o descrente. Não é igual aquele instrumento musical que é usado na casa de Deus e é usado lá fora. Então, meu querido, aqui fazia que tornava aquelas mobílias santas eram isso. Eram consagradas única e exclusivamente ao Senhor. Elas não tinham poder de curar ninguém. A Arca da Aliança não assegurava vitória a ninguém, nenhuma mobília daquela. O que adianta ter a Arca da Aliança, mas não ter o Deus da Aliança, o Deus da Arca da Aliança? Israel já perdeu a guerra. Nos dias de Ofni e Finés levaram a Arca da Aliança e perderam a guerra do mesmo jeito, porque levaram a Arca, mas não levaram Deus no coração deles. Então, o que nos torna santo, meu querido, é o fato de sermos separados única e exclusivamente para o Senhor. Eu sou santo lá na casa de Deus, eu tenho um viver santo fora da casa do Senhor. O meu comportamento na igreja é o mesmo comportamento, postura que eu tenho diante do descrente, no local de trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. O meu caráter, ele é o mesmo e o seu caráter é o mesmo. É isto que nos torna santo, porque Jesus nos colocou no lugar de santos. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Eu não tenho poder de curar ninguém, de salvar ninguém,
de operar milagres na vida de ninguém, mas o Deus que opera em minha vida e em sua vida, Ele pode nos usar segundo o seu propósito, para a glória e a honra do seu nome. Como disse Pedro e João, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, ó Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico colocou-se de pé. Amém, meu querido? Porque falamos assim, para nós não ficarmos idolatrando homens, para não ficarmos idolatrando pessoas, porque ninguém é santo de si mesmo, tá bom, meu querido? O que nos faz ser diferente é o fato de sermos única e exclusivamente separados para Deus. Vamos então ao outro momento da nossa lição. Vasos nas mãos de Deus. Todos os salvos em Cristo são como vasos na casa de Deus. Não somos santos em nós mesmos, pelo contrário, somos todos pecadores. Ser santos aos olhos de Deus é ser consagrado única e exclusivamente a Ele, sem limites ou restrições. O mundo anela ver a diferença entre o santo e o profano. Há na casa de Deus vasos de honra e desonra. Aí eu passo aqui essa colocação que na casa de Deus todos nós somos vasos. Todos nós somos chamados para sermos vasos na casa de Deus. E enquanto vasos na casa de Deus, nós somos considerados santos. Santos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos consagrados única e exclusivamente ao Senhor. É por esta razão, nós não somos santos de nós mesmos, mas por causa do mérito de Jesus e porque nós somos consagrados única e exclusivamente para o serviço do Senhor. Agora eu faço uma colocação que o mundo, a sociedade aí fora, ela anela, ela aspira, deseja ver a diferença entre o santo e o profano. Porque nós que dizemos ser a igreja do Senhor, muitas vezes tem causado vergonha. Muitas vezes nós falamos como descrente, agimos como descrente, falamos como descrente, sentamos à mesa com eles. Então a sociedade, o mundo quer ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eles podem até não conhecer a Bíblia como nós conhecemos, mas eles sabem qual deve ser a postura do crente. É o crente que compra e paga, é o crente que não anda com fofoca, é o crente que não anda com piadas imorais, é o crente que no WhatsApp não existe pornografia, não existe conversa da vida alheia, ou seja, o mundo anela ver a diferença entre o santo e o profano, porque a igreja, ela é como um farol no meio desse mundo que está em trevas. Agora, se esse farol não emite luz nenhuma, qual a referência que esse mundo e a sociedade vai ter? Nós somos chamados por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu faço uma outra colocação, que há na casa de Deus vasos de honra e desonra. Mas, irmão Mauro, mas o que é isso? Deus escolheu uns para honra e outros para desonra? Será que uns Deus escolheu para ser santo e outros Deus escolheu para ser impuro e profano? Vamos lá deixar que a Bíblia esclareça a própria Bíblia. Me acompanhe. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Segundo Timóteo 2, versículo 21.
Esse versículo ele fala sobre de purificação. Se alguém, ele não está dizendo aqui que pessoa é essa, está falando aqui de livre-arbítrio, decisão voluntária, não é imposição. Se alguém se purificar, isso aqui é um agente ativo, não é um agente passivo, é alguém que toma a firme decisão e o firme propósito de ser um vaso de honra nas mãos de Deus. É aquele que vai se purificar, vai se santificar, vai fazer diferença na sociedade, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando abrir a boca de Deus, tem palavra de vida, tem palavra de transformação. Quando ele impõe as mãos, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Este é um vaso de honra. Mas para que isso aconteça, é necessário que o vaso se coloque diante do seu Senhor para ser usado por Ele, para ser cheio do azeite, cheio do Espírito. É por isso que a Bíblia fala de vasos de honra e vasos de desonra, porque a Bíblia fala do trigo e do joio. A Bíblia fala das virgens prudentes, mas a Bíblia fala também das virgens loucas e imprudentes. A Bíblia fala do salvo e a Bíblia fala, meu irmão, daquele que está dentro da casa de Deus usando de engano. A Bíblia fala do justo, mas a Bíblia também fala do profano. A Bíblia fala da ovelha e a Bíblia fala do lobo, tudo dentro da casa de Deus. A Bíblia fala do crente carnal e a Bíblia fala do crente espiritual. A questão é, qual tipo de vaso você é? Você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? Você é aquele vaso, aquela pessoa que Deus pode usar com poder, com graça, com unção? Ou você é aquele vaso que se colocou na mão do diabo para pecar, para seduzir, para perverter os princípios da palavra de Deus? Meu querido, nós somos chamados para ser vaso de honra, mas infelizmente muitos escolhem ser vaso de desonra, mesmo estando dentro da casa de Deus. É uma opção de cada um. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos prosseguir na nossa lição. O altar do incenso. Não adianta oferecer ofertas maravilhosas ao Senhor se o altar não estiver purificado. Elias primeiro restaurou o altar. Havia já muito tempo que este se encontrava na mais total ruína e completo abandono. Há muitos crentes e igrejas que querem ver o fogo da glória de Deus sem necessariamente passar pela restauração do altar da adoração, como se a oferta fosse mais importante que o altar. Eu faço aqui essa colocação, que a oferta, por mais maravilhosa que ela seja, ela nunca vai ser mais importante do que o altar. A oferta, por mais maravilhosa, ela só vai ser aceita se o altar estiver purificado. A oferta é aquilo que eu posso trazer. O altar é aquilo que eu sou. O que eu sou para Deus é mais importante do que o que eu tenho. Agora, quando eu sou santo, eu posso trazer para Deus as ofertas, aí Deus vai receber. É tanto que a Bíblia fala, se você, ao devolver o seu dízimo, se tiver alguma desavença com seu irmão, primeiro você vai lá, reconcilia com seu irmão, depois você devolve o seu dízimo. Porque para Deus mais importante é você, o altar, e não a oferta. Elias, ele nos ensina que primeiro é preciso restaurar o altar, para depois ver o fogo de Deus descendo sobre o altar. Elias, ele restaurou o altar, ele consertou o altar. Havia mais de 3 anos e meio aproximadamente,
que não se oferecia sacrifício a Deus naquele altar. O altar estava em ruína, estava destruído, precisava ser reconstruído. Ele teve o trabalho de pedreiro, de carpinteiro, de trabalhar, de suar, restaurar o altar. E depois de restaurado o altar, ele oferece o sacrifício. Aí Deus manda fogo do céu e chega a lamber a água. Porque para Deus, o mais importante é o altar restaurado, que representa o meu coração e o seu coração, porque para Deus a oferta ela não é mais importante do que o ofertante ou do que o altar. A oferta ela tem sim o seu valor, desde que o altar esteja devidamente purificado, consagrado ao Senhor, porque a oferta ela não é mais importante do que o ofertante. Aroma suave versus podridão. Quando o altar da adoração é profanado, o aroma que outrora era agradável às narinas de Deus se torna a maior podridão, com um odor insuportável. Deus, na sua infinita graça, provê o sangue de Jesus, o único que tem poder para purificar o altar. Infelizmente, muitos líderes se valem do ativismo religioso, da arte do engano e da falsa aparência de santidade para enganar as pessoas e arrastá-las consigo para o abismo. O altar que é da adoração que é profanado, que outrora ele exalava um aroma agradável às narinas de Deus, ele, depois de profanado, ele se torna um altar de podridão com odor insuportável. Altares, e aqui estou me referindo a pessoas, crentes que outrora eram consagrados, dedicados, santificados ao Senhor, e que em dado momento foi profanado, foi contaminado, e hoje é um altar contaminado e está com um aroma desagradável. Aquilo que era um aroma suave, hoje está um verdadeiro aroma de podridão. Agora eu destaco que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, provê o sangue de Jesus, que é o único que pode purificar o altar que está contaminado, que está no estado de putrefação, que está no altar podre, somente através do sangue de Jesus. Não existe oferta de sacrifício, não existe oferta de amor se o altar está contaminado, se o altar está rachado, se o altar está podre. Então, meu amado, somente através da confissão, abandono de pecado, esse altar pode ser restaurado novamente. Agora, eu passo uma colocação que, infelizmente, muitos líderes se valem do ativismo religioso. O que eu falo que é ativismo religioso? É um monte de atividade na igreja. É festa disto, é festa colar, é festival disso, é festival daquilo, é festival do sorvete, é festival da pipoca, é festival do cachorro quente, é encontro de casal, é encontro disso, é simpósio daquilo, e já vai terminando um, vai começando o outro, e não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para a oração, não tem tempo para a meditação e a reflexão. Ele se vale da arte do engano e da falsa aparência de santidade para enganar as pessoas e arrastá-las consigo para o abismo. Para pensar a qualidade do líder que você tem. O seu pastor, o seu presidente de ministério, o seu líder espiritual,
de fato ele é um homem de Deus, com vida no altar, a sua igreja tem realmente um líder que preza pela pureza, pela santidade. Ele não vive nesse excesso de ativismo religioso para encher linguiça, ocupar o tempo de Deus, para levar as pessoas à arte do engano, da falsa aparência de santidade. Um líder que se diz ter chamado de Deus, mas não tem nada de Deus na vida dele, que está interessado apenas em dízimos, ofertas, honrarias e prêmios e no seu sustento pessoal. Esses tipos de líderes, eles não têm nada de Deus na vida dele. Eles fingem que são santos, têm aparência de santidade, mas o objetivo deles é serem sustentados, é serem bajulados por homens e mulheres. E o destino final desses líderes é o abismo, é a condenação eterna. E podemos dizer que hoje existe igreja para todos os gostos e todos os tipos. Há pessoas que saem de determinada igreja porque lá fala de pureza, fala de santidade, de caráter, nascer de novo, e vão para igrejas onde fala, primeiro pregou que não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa abandonar o pecado, não precisa abandonar as práticas pecaminosas, não precisa ter um novo caráter. Jesus ama todos da mesma forma. Meu irmão, cuidado. Há muitos altares por aí profanado, contaminado, que apregoa que pode ter sexo fora do casamento, pode se relacionar com pessoa do mesmo sexo, pode se deitar com outra pessoa que não é o seu cônjuge, amigado com fé, casado que o namorado pode ter relação íntima com a namorada. Então, porque Deus ele só quer o coração. Então, meu querido, o sangue de Jesus é o único que pode, de fato, purificar esse altar, que é a sua vida. Então, meu amado, pare para pensar se na igreja onde você está, o líder, a pessoa que está à frente, de fato, ele tem vida no altar, e se o altar da igreja não foi profanado por homens avarentos, ainda mais nesses dias de política. Nós trazemos aí presidente, governador, senador, deputado e tudo quanto é lixo do inferno para poder ter oportunidade de pregar na igreja. Tudo quanto é tipo de homem moral, que tem até pacto com o diabo, que tem até pacto com entidades secretas para falar no altar. Então, meu querido, esse altar aí está profanado, contaminado. E somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar. Não é telão de LED na igreja, não é um som maravilhoso, uma mega estrutura com ar-condicionado que vai purificar esse altar, não, meu querido. É só o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado. Porque o fim desses líderes, sabe qual é? É o abismo, é a condenação eterna. E para todos aqueles que os acompanham, para todos aqueles que têm o mesmo estilo de vida que esses homens têm. Então, meu irmão, seja criterioso acerca do lugar onde você recebe o seu alimento, onde você é alimentado. O altar precisa ser um altar santo, purificado e lavado no sangue de Jesus. Altar sem fogo é sinônimo de podridão. Para que o sacrifício vivo fosse aceito por Deus, era necessário o fogo no altar. Do contrário, a carne não seria queimada. E o pior, a mesma iria entrar em processo de putrefação, podre, e seu odor contaminaria todo o ambiente. Precisamos do fogo de Deus, Espírito Santo, em nosso viver. Do contrário, nossa carne irá exalar o odor do pecado. Carne no altar
sem o fogo santo, é o mesmo que carniça. É só uma questão de tempo. Eu faço mais essa colocação. A carne, ela era levada até o altar para ser sacrificado. Mas o altar precisava de ter fogo. O altar fala sobre a minha vida. A carne fala sobre a minha tendência. E o fogo fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito Santo de Deus. Agora imagina o altar, onde tem a carne, mas não tem o fogo. O que vai acontecer? Aquela carne vai permanecer no altar, mas aquela carne ela vai entrar no processo de putrefação. Aquela carne vai ficar podre, porque o que faz a carne virar holocausto, sacrifício, é o fogo, é a presença do Espírito Santo de Deus. E há muito altar que não tem mais o fogo de Deus no seu viver. Há muitas igrejas que têm sim os seus altares maravilhosos, altares lindos, altares de bronze, de mármore, de porcelanato, são mega estruturas, mas não tem mais o fogo de Deus, não tem mais o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, quando você tem carne no altar, sem o fogo, que é o Espírito Santo, nós vamos ter aí, meu amado, uma verdadeira carniça, é aquilo que fede, é aquilo que está ficando podre, é aquilo que está ficando insuportável às narinas de Deus. Então, precisamos de fogo no altar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. A composição do incenso. O incenso era composto por elementos que só poderiam ser usados pelo sacerdote no exercício de sua função. Qualquer um que se aventurasse a manipular tais elementos para si e não para Deus, seria punido pelo Senhor severamente. Há muitas imitações baratas do verdadeiro incenso. Pior ainda, muitos que fecham os olhos e se deixam enganar. Como se dava a composição do incenso? O incenso era conhecido pelos judeus pelos elementos que eram usados na composição. O judeu comum tinha acesso a ele. Ele não tinha nada de tão especial. Mas, porém, nenhum judeu poderia fazer a composição daqueles elementos e fazer para si o seu incenso. Se alguém fizesse um incenso para si e não para Deus, ele seria severamente punido por Deus. Então, trazendo para os nossos dias, há muitas imitações baratas do verdadeiro incenso. O verdadeiro incenso é a carne queimando no altar. É quando você queima suas paixões, quando você queima a sua mocidade, quando você queima a lascívia, a imoralidade e o pecado. Os seus desejos, nossos desejos que nos afastam de Deus. Então há muitas imitações aí baratas do verdadeiro incenso. Pessoas que cantam, mas não louvam. Pessoas que pregam, mas não vivem o que pregam. Pessoas que chefiam, mas não lideram. Pessoas que mandam, mas não dão testemunho e exemplo daquilo que ensinam. Então, meu querido, existe este falso incenso, que não tem nada de Deus, que é manipulado pelo homem, da maneira do homem para ludibriar e enganar homens e mulheres. E o que mais me chama a atenção, que o pior de tudo isso, é que tem muitos que fecham os olhos e se deixam enganar. Está vendo que a pessoa está errada, está vendo que o elemento está em pecado, que não tem nada de Deus na vida dele, mas está ali
porque está se identificando com aquele estilo de vida pecaminoso. Está na casa de Deus, sabe que a Bíblia fala de pureza, a Bíblia fala de santidade. Deus me chamou, te chamou para sermos vaso de honra e não de desonra. Meu querido, eu não vou deixar me enganar. Se eu ver que alguma coisa está errada, equivocada, fora dos padrões de Deus, eu não me deixarei enganar. Eu tenho meu padrão de vida. Não é porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer não, meu querido. É por isso que a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu, você e eu não será atingido. Então, meu querido, eu não vou fechar os meus olhos. Eu vou estar atento, observando a um padrão estabelecido por Deus. Um padrão moral, um padrão ético a ser vivido. E eu não vou me deixar levar por esses pseudos homens de Deus e pregadores sensacionalistas. Há um padrão, e eu vou viver o padrão de Deus, de pureza, de santidade, porque eu quero a minha carne queimada no altar da adoração, que chegue até as narinas de Deus, como um aroma suave e agradável às suas narinas. Amém? A cerimônia. Todo salvo em Cristo é templo do Espírito Santo. Assim sendo, cada um tem dentro de si 2 sacerdotes. Um deles pode ser comparado ao sacerdote Eli, o qual consentia com o pecado na casa do Senhor. O outro seria o sacerdote Samuel, que, embora tenha convivido com a libertinagem na casa de Deus, não se deixou influenciar por tais práticas. O tempo passou, Eli morreu e Samuel assumiu o comando. Meu amado, naquela cerimônia, somente o sacerdote poderia apresentar o incenso a Deus, somente o sacerdote, dentro do templo. Agora, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu faço aqui essa analogia, que nós temos dentro de nós 2 sacerdotes. Um sacerdote carnal e um sacerdote espiritual. Um sacerdote zeloso e um sacerdote relaxado. Um sacerdote que tem zelo para com as coisas de Deus e um outro sacerdote profano e imoral que nada tem problema. Eu faço aqui uma analogia entre o sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. Eu tenho dentro de mim, a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então nós temos aí uma luta entre as 2 naturezas, a natureza divina e a natureza adâmica. A questão é, qual desses 2 sacerdotes está no comando? O sacerdote Eli, que consente com o pecado, com a libertinagem, com a pornografia, a imoralidade, a lascívia, dentro da casa de Deus, sabendo que aquilo é proibido, mas ele deixa a si mesmo? Ou nós temos dentro de nós o sacerdote no comando, que é o sacerdote Samuel, que mesmo vendo toda a contaminação, vendo todo o pecado à sua volta, ele não se contaminou, mas ele se manteve íntegro, reto, diante da chamada de Deus. E o que observo que o tempo passou, Eli morreu e Samuel assumiu o comando. Eu posso dizer, o sacerdote Eli, que representa a minha natureza adâmica, a minha natureza carnal, esse sacerdote, ele precisa morrer, ele precisa ser tirado da frente e do comando. E o profeta Samuel, que é a nova criatura, que é o novo homem, ele precisa crescer, ele precisa ser alimentado pela palavra de Deus
e ele precisa assumir o comando do nosso homem interior. Amém, meu querido? Cada um de nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tópico de número 2, as orações dos santos. No primeiro tópico nós falamos sobre o lugar santíssimo. No segundo tópico nós vamos falar, no tópico 2, nós vamos falar sobre as orações dos santos. Aqueles que clamam, que oram, que buscam a Deus, que lançam diante dele as suas súplicas, os seus anseios, as suas ansiedades. Amém, meu querido? A receita para uma oração perfeita. Jesus ensinou que a verdadeira oração envolve quebrantamento, convicção de pecados e intimidade com Deus. Há orações feitas em grupo. Estas são importantes. Todavia, jamais substituirão a oração individual. O fechar a porta do quarto significa tempo e dedicação. Neemias orou e jejuou durante 4 meses diante do Senhor. O resultado foi impactante. Aqui, meu amado comentarista fala a receita para uma oração perfeita. Eu tenho dificuldade em lidar com esse tema. Qual que é a oração perfeita? Há uma quantidade imensa de oração na Bíblia que Deus ouviu, respondeu e atendeu, e algumas delas, às vezes, até as mais improváveis. Mas vamos lá destacar a oração que Jesus ensina. Ele ensina que a verdadeira oração, ela envolve quebrantamento. O que é isso? Convicção de pecado. Chegue diante de Deus, primeiro confessando o seu pecado. Não chegue diante de Deus achando que você vai ser ouvido porque você é pastor, é presbítero, é missionário, é professor de escola dominical, porque você é crente, você tem que credencial. Chegue-se diante de Deus com o coração quebrantado, que nós não somos dignos e merecedores da sua graça. E a verdadeira adoração, a oração eficaz, ela envolve intimidade com Deus. Eu só consigo estabelecer intimidade com Deus através da minha oração, é relacionamento. Não é aquela oração que eu oro somente quando vem a dificuldade. É o estabelecer uma intimidade, é se envolver com Deus. Eu destaco aqui que há orações que são feitas em grupo. Estas orações feitas em grupo, oração coletiva, elas têm sim a sua importância, aquela oração feita na igreja, aquele clamor feito em grupo, essa oração, esse clamor, ele é muito importante. Porém, esta oração e esse clamor feito em grupo jamais vai substituir a oração individual. Aí é que está o problema. Tem gente que ora pegando carona na unção do outro. Tem gente que ora pegando carona no congresso, carona na festividade. Tem gente que pega carona na unção do outro, mas não da dele. É por isso que quando termina o congresso, termina a festividade, termina o culto, ele continua vazio, ele volta para casa vazio, porque a oração que ele faz é somente na casa de Deus. E a oração eficaz, a oração perfeita, é aquela que Jesus diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta. O que é isso? Fechar a porta significa tempo e dedicação. A oração, ela não é feita às pressas. Pode ser que no momento de dificuldade você ore às pressas e Deus te responda, mas é porque você tem depósito com Deus, você tem tempo de oração com Deus, você tem intimidade com Deus, porque a oração, ela envolve intimidade, tempo, dedicação e quebrantamento.
Neemias orou e jejuou durante 4 meses diante do Senhor. E o resultado é que Neemias conseguiu, me parece que 50 dias aproximadamente, aquilo que estava há mais de 100 anos derrubado no chão, que era a reconstrução dos templos de Jerusalém. Havia mais de 100 anos que aqueles muros estavam derrubados, mas através do jejum e oração, ele conseguiu em tempo recorde o que ninguém havia feito até então. Oração não é perder tempo com Deus, oração é cortar caminho. A oração é abreviar o espaço, o tempo. A oração é você chegar mais rápido. Alguns acham que oração é perder tempo. Não. Oração é você estar com Deus. Deus ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando as portas de bronze, quebrando as trancas de ferro e te dando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que você não sabe. Oração não é perda de tempo, oração é ganhar tempo. Amém, meu querido? Vamos prosseguir a partir de um texto da palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso aí são as palavras de Neemias, capítulo 1, verso 14. Quando a notícia que trouxeram para ele de Israel, que estava na vergonha, os muros derrubados, o templo destruído, ele chorou, ele derramou lágrimas, ele ficou prostrado, e ele tinha um alto salário, ele trabalhava no palácio. E a Bíblia fala que ele esteve orando e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para ele fala alguns dias, mas quando nós vamos olhar a data que ele começa a orar, na data que ele se apresenta diante do rei e é atendido, passaram-se 4 meses. O que eu vejo da parte de Neemias, modéstia. Ele não saía cantando para todo mundo, tem 4 meses que eu estou orando, estou jejuando. Mas aqueles 4 meses que ele orou, Deus fez coisas sobrenaturais, restaurando os muros de Jerusalém. Precisamos de homens e mulheres que gastem mais tempo com Deus, para que Deus possa abreviar o tempo e nos fazer triunfar e realizar coisas grandiosas e impactantes na sua obra. Amém, meu querido? A oração como sacrifício ao Senhor. Há uma grande diferença entre orar em dado momento por força das circunstâncias e a prática constante da oração. Até mesmo o descrente ora a Deus em dado momento da vida. O verdadeiro salvo em Cristo precisa cultivar a prática constante da oração. Orar não é nada agradável ao corpo. Ele fará de tudo para sabotar esta prática tão importante. A oração como sacrifício ao Senhor. Meu querido, eu quero destacar aqui que existe uma diferença entre orar em função das adversidades e por força das circunstâncias. Por exemplo, um acidente na autoestrada. Alguém vai orar, vai clamar a Deus porque o perigo chegou à porta. Esta aí é a oração do desespero, é a oração do socorro. Mas existe a prática constante da oração. É aquela oração da manutenção e da prevenção. É aquela oração que nos mantém forte diante do dia mau. Aquele dia mau é aquele dia que Jó enfrentou. Por que Jó não descabelou, arrancou os cabelos da cabeça, ficou doido, desorientado?
Qual pai que aguenta ver tantos caixões de filhos mortos todos num dia? Que vê tanta tragédia e desgraça acontecer num único dia? Nós servimos a Deus, nós estamos sujeitos a receber as piores notícias desta vida. Agora, o que vai fazer a diferença é a prática da oração. Pessoas que só oram no momento do aperto, do desespero, quando recebe a notícia que morreu um ente querido, ele quase que morre, pula dentro do caixão, fica no desespero, perde a estrutura toda. Pessoas que vão no médico e recebem o diagnóstico que está com câncer, quase que morre e entra em depressão, porque não cultivou vida de oração. Até mesmo o descrente, ele ora a Deus e dado o momento da vida, se as coisas der errado, ele vai orar, ele vai pedir a Deus, até mesmo o descrente. Agora, o verdadeiro salvo em Cristo, ele precisa cultivar a prática constante da oração. A prática constante da oração, meu irmão, é o que vai nos manter de pé diante das lutas, das dificuldades, das adversidades. A Bíblia fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia está falando ali do crente que ora, que tem a prática da oração. Não é o crente que ora quando o problema bate na porta. É o crente que ora quando não tem problema. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Agora eu preciso compreender que orar, irmão, não é nada gostoso. Eu, particularmente, eu não acho orar gostoso. No começo, não. O joelho reclama, as costas reclamam, o pescoço reclama, o corpo reclama, a carne reclama. Então, na hora que você vai orar, meu irmão, o corpo ele vai fazer de tudo para sabotar. A carne vai sabotar. É como se a carne dissesse para o seu espírito, para a sua alma: vamos levantar, nós já passamos muito tempo. Não tem nem 5 minutos de oração, a carne já está levantando. Não passou nem 10 minutos de oração, não tem palavra de oração. A carne, ela vai fazer de tudo para sabotar a oração. Sabe por quê? A oração, meu irmão, ela é um sacrifício. Ficar naquela posição de dobrado, ainda mais nesses dias que as irmãs têm vaidade com o corpo, aqueles joelhos marcados de preto, caracachento, cheio de calo que as irmãs tinham antes. Hoje as irmãs passam creme de beleza estética na pele para ficar com a pele lisinha, o rosto bonito, mas não tem nada de essência de Deus. É por isso que quando vem uma tentação de lá, derruba o seu casamento, derruba o seu marido, derruba a sua esposa, destrói o seu lar, porque nós não cultivamos uma vida de oração com Deus. Somos vencidos pela carne, que reclama: eu não quero orar. Meu irmão, o meu corpo não tem prazer na oração. Se eu tenho, o meu não tem. Orar é um sacrifício, mas eu preciso me esforçar, sacrificar, me dedicar à oração. Não somente no momento da aflição, mas ter depósito com Deus. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versos 40 a 41. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Jesus com os discípulos, irmãos. Eu estou falando com você que orar não é fácil. Os discípulos que andavam com Jesus, quando você vai ver o texto, Jesus foi 3 vezes. Ele foi a primeira vez, eles dormindo. Foi a segunda vez, eles dormindo. Ele foi a terceira vez, pronto, vocês não precisam orar mais não, porque agora já apareceu aí aqueles que vão me levar e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Olha aí, meu querido, Jesus fala: olha, vocês vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está querendo dizer? Que a carne vai fazer de tudo
para sabotar o seu período de oração. Os discípulos estavam cansados, dormindo, a carne sabotou a oração. Eles queriam orar, mas se viram vencidos pelo cansaço. É por isso que eu falo, orar não é fácil. Orar envolve disciplina, treinamento, propósito. A oração dos santos na grande tribulação. Muitos que não oram hoje em virtude do comodismo, pecado e indiferença, aprenderão a duras penas na grande tribulação o valor da oração. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo ficarão de fora do arrebatamento, sendo estes deixados para trás. Haverá sim muita salvação e condenação neste período. Esforcemo-nos hoje para que ouçamos o toque da trombeta de Deus. Haverá salvação na grande tribulação. Haverá, sim, muita salvação. Mas pensa comigo, se eu posso ser salvo agora, participar das bodas do Cordeiro e ter azeite na minha lâmpada, ser vaso de honra, ter o meu altar restaurado, os meus pecados perdoados, por que eu vou brincar, jogar tudo, meu irmão, na última chance? É como brincar de roleta russa, meu irmão. Você vai brincar com pecado, você vai se envolver com coisas erradas, a trombeta soa, toca e vai ter um grupo de irmãos que vai ser deixados para trás. As virgens loucas, as virgens prudentes. É bíblico. Então esse grupo que vai ser deixado para trás está condenado ao inferno? Não necessariamente. Esse grupo, ele pode vir a ser salvo. Porém, no meio de muita luta, no meio de muita angústia, no meio de muita dificuldade. Alguns falam que o Espírito Santo será retirado da terra. Isso é um equívoco, porque é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e o juízo. O que vai acontecer é que nós não teremos esta liberdade que hoje gozamos do mover do Espírito Santo, que será mais restrito. Haverá muita salvação, mas haverá também muita condenação. Há muitas pessoas que vão ficar para trás e que nós encontraremos com elas, sabe aonde? No dia do juízo final, no dia em que Deus há de julgar todos os pecadores, e lá vai estar uma fila enorme de crente que nunca deveria estar ali. Então, meu amado, escolha hoje ser vaso de honra, ser vaso de bênção, ser instrumento nas mãos de Deus. Mas se você escolhe ser vaso de desonra, vaso de vergonha, vaso de pecado, vaso que dá lugar para o diabo, que dá lugar para os espíritos imundos, saiba que o seu lugar será separado e reservado no dia do juízo final. Deus não joga ninguém no inferno. É o homem que escolhe liberalmente ir para lá. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Encerramos aqui a nossa lição e eu quero agradecer a sua atenção, eu quero agradecer o seu apoio, quero agradecer em especial o grupo do WhatsApp. Eu devo ter escrito ali mais ou menos uns 500 irmãos que me pedem os slides, esses slides, irmãos. Eu sempre coloco no rodapé aí o meu telefone, do meu WhatsApp. Você me manda mensagem, eu envio a mensagem para você. Mas com esse grupo de mais ou menos 500 irmãos, às vezes eu chego pedindo oração pela minha saúde. Hoje, eu não dormi bem essa noite, passei mal ontem o dia todo, hoje eu estou me sentindo mal, eu estou com o corpo cansado, fragilizado, a saúde debilitada. Eu confesso aos irmãos que eu não sei até quando eu terei condições de continuar esse trabalho. Esse trabalho eu faço de forma voluntária, eu não tenho apoio financeiro de nenhuma instituição, de nenhum irmão
ou de empresário. Eu não cobro para vender esses slides, eu não cobro para as pessoas terem acesso a esse material. Faço de bom grado porque eu já recebi lá na cruz do Calvário. E eu não posso receber duas vezes. Mas eu peço aos irmãos que orem pela minha vida, pela minha saúde, para que o Senhor possa abrir para mim uma porta de emprego. Eu sou um jornalista de formação acadêmica, eu me encontro desempregado, irmãos. Quem me vê aqui pensa que eu tenho uma equipe comigo. Não, a equipe que eu tenho aqui é a equipe dos anjos. Esse texto que eu preparo é sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso trabalhar, eu não quero oferta. Eu não quero viver de ajuda, eu não quero viver de oferta. Eu quero trabalhar com o suor das minhas mãos e sustentar a minha família com dignidade. E eu estou para tomar decisões concernente à minha família e ao sustento da minha família que me impossibilitarão de fazer esse trabalho que eu hoje estou realizando. Mas eu tenho que colocar como prioridade a palavra de Deus, a minha comunhão com Deus e depois a minha família. Esse trabalho que eu faço, ele é importante, eu quero continuar, mas se eu tiver que optar entre trabalhar, um emprego, um sustento, talvez eu vou ter dificuldade de realizar esse trabalho. Então eu peço aos irmãos que me ajudem. Quarto trimestre está aí e eu não sei, sinceramente, se eu poderei continuar com esse projeto. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Meu Deus, nós queremos ser vasos de honra na Tua casa. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos cultivar uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de entrega. Meu Deus, o nosso corpo, muitas vezes, ele quer descanso, lazer, o nosso corpo quer dormir, o nosso corpo quer nos sabotar a nossa vida de oração. Mas nós pedimos ao Senhor que nos dê força, graça, para sermos fiéis e zelosos ao Senhor em tudo quanto fizermos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, purifica, meu Deus, o altar. A oferta, ela não é mais importante do que o altar. A oferta não é mais importante do que o ofertante. Meu Deus, nós queremos ter o sacerdote Samuel. É aquele que, mesmo vendo o pecado, não se contamina com o pecado. Mesmo crescendo no meio das coisas podres, no meio da lascívia, da luxúria na casa do Senhor, ele não se contamina, ele se preserva e se mantém fiel. Meu Deus, prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Eu tenho para você uma má notícia. A lição de número 14. É bem provável que eu não venha ministrar essa lição. Isto em caso de arrebatamento. Se houver o arrebatamento e ocorrer o arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Mas eu trago para você uma boa notícia, que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Nós ouviremos o toque da trombeta e estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.